Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um caso de fatoração fundamental na matemática do ensino médio, que é a fatoração de um trinômio do quadrado perfeito. Essa expressão aparece em vários ramos da matemática do ensino médio e ajuda você a resolver problemas de funções do segundo grau, geometria analítica, ou seja, vai aparecer em vários ramos da matemática e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como é que funciona essa fatoração do trinômio do quadrado perfeito. A primeira ideia é você lembrar que a palavra trinômio se refere a um tipo de polinômio que tivesse três termos. E o nome trinômio do quadrado perfeito tem a ver com a forma com que esse trinômio vai se fatorar. Ele vai se fatorar como alguma coisa elevada ao quadrado. E daí vem o nome de trinômio do quadrado perfeito. Bom, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, que já desenvolvemos numa outra aula. X mais 4 ao quadrado não é igual a x quadrado mais 4 ao quadrado apenas. Esse é um erro bem comum de achar que basta jogar o expoente para cada termo que está lá dentro e que tudo vai estar certo no final. Não é bem assim, tá? X mais 4 ao quadrado se desenvolve usando um produto notável. Isso é o quadrado da soma. Seria o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso, e escrevendo aqui o resultado do lado esquerdo, vai ficar x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16. Ou seja, esse produto notável dá como resultado x² mais 8x mais 16. A nossa ideia, na verdade, agora, é fazer o caminho contrário e transformar de volta esse trinômio no quadrado de uma soma, ou no quadrado de uma diferença, se esse sinal aqui no meio for um sinal negativo. Repara que isso é um caso de fatoração, porque você vai estar transformando isso aqui no produto x mais 4 vezes x mais 4, que é isso que é o x mais 4 ao quadrado. Bom, para fazer esse caminho inverso, vamos usar uma ideia que é a seguinte. Quando você quer pegar um trinômio do quadrado perfeito, que é fatorá-lo nesse formato aqui, basta você saber que os termos que aparecem dentro dos parênteses nada mais são do que as raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo do seu trinômio. Repare que o primeiro termo, quando você pensa numa raiz para ele, ou seja, alguém que elevado ao quadrado desse x², seria o próprio x. E alguém que elevado ao quadrado desse 16 seria o 4. Ou seja, o primeiro termo e o segundo que ficam dentro dos parênteses são apenas as raízes quadradas do primeiro termo e do último termo do seu trinômio. Para dar um exemplo mais concreto, como é que isso vai funcionar aí na prática, analise esse outro caso aqui. x² mais 12x mais 36. Isso aí é um trinômio. Se você quer fatorá-lo como um trinômio do quadrado perfeito, bastaria você escrever esse trinômio como alguma coisa elevada ao quadrado. E para saber quem é que fica dentro dos parênteses, basta lembrar que serão as raízes quadradas do primeiro termo e do último termo do trinômio. A raiz do x² dá o próprio x, e a raiz do 36 é o 6. Bom, para decidir que sinal fica no termo do meio, é só lembrar que quando esse sinal é positivo, o segundo termo do trinômio é positivo. E quando esse sinal aqui no meio é negativo, é porque o segundo termo do trinômio era negativo. Em outras palavras, o sinal desse termo do meio do trinômio é que determina qual vai ser o sinal que vai ficar dentro dos parênteses. Aqui, por exemplo, vai ser x mais 6 elevado ao quadrado. Então, tira a raiz do primeiro termo, a raiz quadrada do último, e pega para o sinal do meio, o sinal do termo do meio do trinômio. Um outro exemplo. y² menos 6y mais 9. Você quer fatorar esse trinômio do mesmo jeito que a gente está fazendo até agora, basta escrever que vai ser alguma coisa elevada ao quadrado, e aí você vai lá e faz a regrinha. Tira a raiz do primeiro termo, que vai dar y. Tira a raiz quadrada do último, que vai dar 3. E o sinal que fica no meio é o sinal do termo do meio do trinômio. Repara que agora esse sinal é negativo. Esse é o sinal que vai parar no meio dos seus parênteses. y menos 3 ao quadrado. Repara que você pode também verificar em cada caso por que a gente está fazendo está correto, fazendo o caminho contrário. Você pode pegar essa expressão, por exemplo, e desenvolvê-la novamente para ver se ela retorna para a expressão que você tinha antes. y menos 3 ao quadrado seria o quadrado do primeiro, que está aqui, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes y vezes 3 daria menos 6y. Mais o quadrado do segundo, que está aqui. Em cada caso é possível reverter o processo para fazer uma espécie de prova real,
Ou seja, uma verificação se a conta que você fez realmente está correta. Agora, tome cuidado. Dá uma olhadinha neste último exemplo. X² mais 4x mais 1. Suponhamos que você olhe para essa expressão e pense, se é uma expressão de 3 termos, isso pode ser chamado de trinômio. Vou fatorar usando a regrinha do trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou transformar isso aqui em alguma coisa elevado ao quadrado. Para isso funcionar, você pega o primeiro termo, tira a raiz dele, que vai dar x. É o primeiro termo dos seus parênteses. Tira a raiz quadrada do último termo agora, que vai ser igual a 1. E coloca no meio o sinal do termo do meio do seu trinômio, que aqui é um sinal positivo dessa vez. Então vai ser um sinal positivo aqui dentro. Ora, parece que está tudo uma maravilha, parece que está tudo igualzinho aos casos anteriores, mas dessa vez tem um erro. Nem todo trinômio, nem toda expressão de 3 termos pode ser fatorado desse jeito. Ou seja, nem todo trinômio pode virar alguma coisa elevada ao quadrado. Os casos em que isso acontece são justamente os que a gente chama de trinômio do quadrado perfeito. Eles podem ser perfeitamente fatorados como alguma coisa ao quadrado. Para mostrar por que dessa vez não está certo, repara que se você fizer o seu teste, a sua prova real, de por que essa expressão seria realmente igual a essa, você pegaria esta aqui e desenvolveria, para ver se volta para a expressão inicial. Seria o quadrado do primeiro, que está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo seria 2 vezes x vezes 1, daria 2x. Ou seja, se aqui no meio tivesse um 2x, isso aí estaria correto. Mas como sabemos que aqui deu 4x, isso aqui não é o resultado correto dessa expressão. Nem todo trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, nem todo trinômio pode ser fatorado com essa expressão, ou não pode ser fatorado sempre como alguma coisa elevada ao quadrado. Então, nossa ideia é discutir um pouquinho mais de como é que você cria trinômios que você tenha certeza que são trinômios do quadrado perfeito e que podem ser fatorados nesse formato. É uma tarefa muito importante que você tem que saber desenvolver para o estudo de funções, para o estudo de geometria analítica e até para outros ramos da matemática também. Dá uma olhadinha no próximo exemplo de qual é essa tarefa que você vai ter que saber fazer. Como a gente acabou de ver, nem todo trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. E tem muita questão de vestibular que quer que você crie um trinômio do quadrado perfeito para que ele possa ser fatorado no formato que a gente acabou de ver, como alguma coisa elevada ao quadrado. Criar esse tipo de trinômio é uma das tarefas importantes, por exemplo, em funções e também em geometria analítica. Para você pegar alguns exemplos, o que seria essa história de criar um trinômio que você possa garantir que seja do quadrado perfeito, vamos dar uma olhadinha nesses 3 exemplos. Nesses 3 exemplos a pergunta é a mesma. O que você teria que acrescentar, ou que parcelas teria que somar para criar um trinômio que você pudesse garantir que fosse um trinômio do quadrado perfeito? Então, por exemplo, x² mais 14x. Você quer somar alguma coisa nessa expressão para que, ao final, os 3 termos que você vai ter quando você acrescentar esse terceiro termo agora, formem, de fato, um trinômio do quadrado perfeito. E, bom, a gente está vendo que essa expressão aqui, quando fosse transformada num trinômio do quadrado perfeito, poderia ser fatorada deste jeito, como alguma coisa elevada ao quadrado. E a gente, inclusive, já sabe que o primeiro termo que aparece nos parênteses nada mais é do que a raiz quadrada do primeiro termo do seu trinômio. Então seria o x. E que o sinal que aparece lá dentro é o sinal do segundo termo do trinômio, que seria o sinal positivo que está antes do 14. Ou seja, na verdade, o que a gente está querendo descobrir é qual seria o termo que você teria que colocar aqui para completar esse trinômio quadrado perfeito. Ou melhor, que parcelas teria que somar aqui para completar esse trinômio. Então você vai olhar para essa expressão e pensar assim. Todo trinômio quadrado perfeito, quando é fatorado, cria uma expressão como essa, que se fosse desenvolvido, viraria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que daqui para cá, a ideia seria essa. Para fazer o caminho contrário, você vai ter que somar um número, uma parcela aqui, que seria obtida da seguinte maneira. Pegue o número que está multiplicando o x, que é o 14. Bom, você vai pegar esse 14 e vai fazer com ele 2 operações em sequência para descobrir qual é o número que está faltando no seu trinômio. Você vai pegar o 14 e primeiro você vai dividi-lo por 2. Pegar o 14 e dividi-lo por 2 é como se estivesse tirando aquele 2 que aparece no desenvolvimento do trinômio, que seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 2 que aparece no termo do meio
É o que a gente está tirando agora quando a gente pega esse número e divide por 2. Então a primeira coisa é isso, pega 14 e divide por 2. Aí vai dar 7. Pega o resultado dessa divisão e em seguida você pega esse resultado e eleva ao quadrado. 14 por 2 dá 7. E 7 ao quadrado daria 49. Dividir por 2 já te contaria quem é o segundo termo que vai ficar dentro dos parênteses. Mas no final do trinômio esse cara aparece ao quadrado, lembra? É o quadrado do segundo. Então você divide por 2 e dá 7. Você precisa depois levar ao quadrado para descobrir realmente qual seria o último termo do seu trinômio. 14 por 2 dá 7 e 7 ao quadrado dá 49. Você completou o seu trinômio quadrado perfeito. A raiz desse último termo é o que aparece como segunda parcela dentro dos parênteses, seria o 7. E sendo assim você completou a sua fatoração. Eu completei o trinômio acrescentando 49. Esse é o único número que transforma essa expressão de fato num trinômio do quadrado perfeito. A gente acabou de ver um exemplo de que nem toda expressão com 3 termos é realmente um trinômio do quadrado perfeito. Vamos ver um outro exemplo aqui. Y² menos 4y. Eu quero somar alguma coisa aqui que transforma essa expressão também num trinômio do quadrado perfeito. Eu sei que depois que isso for feito, vou poder fatorar esse trinômio como alguma coisa ao quadrado. Repare que a regra vai ser a mesma, apesar de ter mudado a variável para y agora. A ideia ainda é olhar para quem está aqui no termo do meio, que seria o menos 4, e fazer com ele as mesmas operações que eu fiz com 14 agora há pouco. Pega o termo que vai estar no meio do seu trinômio, pega o coeficiente numérico que está aqui no meio, e divida por 2 e depois eleva o resultado ao quadrado. Menos 4 por 2 vai dar menos 2, e menos 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, o que completa o trinômio dessa vez é o número 4. A regra é a mesma. Divida por 2 esse coeficiente e depois eleva ao quadrado. Pegando essa expressão aqui, você vai agora tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai dar o y, e tirar a raiz do último, que vai ser o 2. Lembre-se que o sinal que aparece no termo, ou que aparece no meio dos parênteses é o sinal do termo do meio do trinômio, que é negativo. E um último exemplo. A² menos 9a. Aqui a ideia é a mesma, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque esse coeficiente que está aqui é ímpar. A regra ainda seria a mesma. Para transformar isso num trinômio do quadrado perfeito, bastaria pegar esse coeficiente que está aqui, multiplicando a, e fazer com ele as mesmas duas operações. Você vai dividindo por 2, e isso vai dar menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2 ao quadrado vai dar 81 sobre 4. Então, divida por 2 deixando na forma de uma fração, depois eleve isso ao quadrado. Menos 9 sobre 2 ao quadrado vai dar 81 sobre 4. Isso aqui completa o seu trinômio. Fatorando, vai ficar raiz do primeiro é o a, o sinal no termo do meio é negativo, e a raiz do último vai dar 9 sobre 2. A raiz de 81 quartos, a raiz de cima é 9, a raiz de baixo é 2. 9 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Então pronto, o que completava o seu trinômio quadrado perfeito era mais uma vez um número obtido pela mesma regra. Pega o coeficiente que está no meio, divide por 2, depois eleva ao quadrado. Essa regra vai ser útil em muitos problemas de analítica e de funções, então você vai ter muitas oportunidades de treinar esse método. O importante é você guardar essa regrinha prática, que pega o coeficiente que vai estar no meio do trinômio e te ajuda a descobrir então qual vai ser o terceiro termo do seu trinômio. Guarda bem essa ideia para você poder aplicar nos outros exercícios e dê uma olhadinha nas nossas listas sobre funções e geometria analítica para já ver algumas oportunidades de aplicar essa ideia. Por hoje é só isso. Até uma próxima oportunidade. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um caso de fatoração fundamental na matemática do ensino médio, que é a fatoração de um trinômio do quadrado perfeito. Essa expressão aparece em vários ramos da matemática do ensino médio e ajuda você a resolver problemas de funções do segundo grau, geometria analítica, ou seja, vai aparecer em vários ramos da matemática e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como é que funciona essa fatoração do trinômio do quadrado perfeito. A primeira ideia é você lembrar que a palavra trinômio
se refere a um tipo de polinômio que tivesse 3 termos. E o nome trinômio do quadrado perfeito tem a ver com a forma com que esse trinômio vai se fatorar. Ele vai se fatorar como alguma coisa elevada ao quadrado. E daí vem o nome de trinômio do quadrado perfeito. Bom, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, que já dentro dos parênteses, basta lembrar que serão as raízes quadradas do primeiro termo e do último termo do trinômio. A raiz do x quadrado dá o próprio x, e a raiz do 36 é o 6. Bom, para decidir que sinal fica no termo do meio, é só lembrar que quando esse sinal é positivo, o segundo termo do trinômio é positivo. E quando esse sinal aqui no meio é negativo, é porque o segundo termo do trinômio era negativo. Em outras palavras, o sinal desse termo do meio do trinômio é que determina qual vai ser o sinal que vai ficar dentro dos parênteses. Aqui, por exemplo, vai ser x mais 6 elevado ao quadrado. Então, tira a raiz do primeiro termo, a raiz quadrada do último, e pega para o sinal do meio, o sinal do termo do meio do trinômio. Um outro exemplo. Y² menos 6y mais 9. Você quer fatorar esse trinômio do mesmo jeito que a gente está fazendo até agora? Basta escrever que vai ser alguma coisa elevada ao quadrado. E aí você vai lá e faz a regrinha. Tira a raiz do primeiro termo, que vai dar y. Tira a raiz quadrada do último, que vai dar 3. E o sinal que fica no meio é o sinal do termo do meio do trinômio. Repara que agora esse sinal é negativo. Esse é o sinal que vai parar no meio dos seus parênteses. Y menos 3 ao quadrado. Repara que você pode também verificar em cada caso por que a gente está fazendo está correto, fazendo o caminho contrário. Você pode pegar essa expressão, por exemplo, e desenvolvê-la novamente para ver se ela retorna para a expressão que você tinha antes. Y menos 3 ao quadrado seria o quadrado do primeiro, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes y vezes 3 daria menos 6y. Mais o quadrado do segundo, que está aqui. Em cada caso é possível reverter o processo para fazer uma espécie de prova real, ou seja, uma verificação se a conta que você fez realmente está correta. Agora, tome cuidado. Dá uma olhadinha neste último exemplo. X² mais 4x mais 1. Suponhamos que você olhe para essa expressão e pense. Se é uma expressão de 3 termos, nós desenvolvemos uma outra aula. X mais 4 ao quadrado não é igual a x² mais 4 ao quadrado apenas. Esse é um erro bem comum de achar que basta jogar o expoente para cada termo que está lá dentro e que tudo vai estar certo no final. Não é bem assim, tá? X mais 4 ao quadrado se desenvolve usando um produto notável. Isso é o quadrado da soma. Seria o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso, e escrevendo aqui o resultado do lado esquerdo, vai ficar x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16. Ou seja, esse produto notável dá como resultado x² mais 8x mais 16. A nossa ideia, na verdade, agora, é fazer o caminho contrário e transformar de volta esse trinômio no quadrado de uma soma, ou no quadrado de uma diferença, se esse sinal aqui no meio for um sinal negativo. Repara que isso é um caso de fatoração, porque você vai estar transformando isso aqui no produto x mais 4 vezes x mais 4, que é isso que é um x mais 4 ao quadrado. Bom, para fazer esse caminho inverso, vamos usar uma ideia que é a seguinte. Quando você quer pegar um trinômio do quadrado perfeito, que é fatorá-lo nesse formato aqui, basta você saber que os termos que aparecem dentro dos parênteses nada mais são do que as raízes quadradas do primeiro e do terceiro termo do seu trinômio. Repare que o primeiro termo, quando você pensa numa raiz para ele, ou seja, alguém que elevado ao quadrado desse x², seria o próprio x. E alguém que elevado ao quadrado desse 16 seria o 4. Ou seja, o primeiro termo e o segundo que ficam dentro dos parênteses são apenas as raízes quadradas do primeiro termo e do último termo do seu trinômio. Para dar um exemplo mais concreto de como é que isso vai funcionar aí na prática, analise esse outro caso aqui. x² mais 12x mais 36. Isso aí é um trinômio. Se você quer fatorá-lo como um trinômio do quadrado perfeito, bastaria você escrever esse trinômio como alguma coisa elevada ao quadrado. E para saber quem é que fica